No momento, há sustentações orais. Eu contei aqui na minha pauta, em um dos recursos, são pelo menos 12 amici curiae, que são os famosos amigos da corte. Que aberto espaço para todos os 12? Ou pode ser feita uma escolha? Não. Veja, para ser amigo da corte, não é porque é amigo do ministro que você é amigo da corte. O amigo da corte são entidades interessadas na conclusão ou no resultado daquele determinado julgamento que vêm ao processo e pedem ao relator para participar deste processo como amigo da corte. E o ministro precisa autorizar? Sim, ele precisa deferir o ingresso do amigo da corte para que ele possa se manifestar, inclusive fazer essas sustentações orais. E a figura do amigo da corte, embora ela exista na legislação das ações diretas de inconstitucionalidade, da arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo admite que eles também possam vir em recursos extraordinários de repercussão geral. Então, aqui nós temos esse caso, né, aplicando-se, por analogia, essa figura do amigo da corte aqui nesses dois recursos extraordinários. E aí, veja, o que é que pode acontecer ao longo do julgamento? Como nós temos muitos amigos da corte nesse processo, e o outro eu não contei, mas também imagino que deva ter bastante, o ministro pode dar um prazo para todos eles e dividir esse prazo para cada um individualmente. Porque o recorrente, a pessoa que recorre, que quer ter o direito à cirurgia pelo SUS, custeado pelo Estado, porque aonde ela foi fazer não tinha a possibilidade, ou mesmo aquela pessoa que está discutindo a situação de não poder fazer a cirurgia porque condicionada à autorização de eventual risco de morte, não é? O amigo da corte ele vai trazer informações para os ministros que podem colaborar com a formação da convicção de cada um desses ministros. Na elaboração dos votos. Na elaboração dos votos, exatamente. Então, cada um traz os seus argumentos favoráveis ou contra dentro daquele tempo. E o recorrente, que são essas pessoas, né, esses pacientes que vêm até o Supremo, tem cada um 15 minutos para poder falar e o Ministério Público também tem 15 minutos para poder falar. E os amigos da corte? Às vezes os ministros dão 15, mas como são muitos, pode ser um tempo menor. A tendência é que se dê um prazo ou de 5 minutos, 10 minutos. Eu já vi, Flávia, da relatoria do ministro Dias Toffoli, na época da pandemia, um julgamento em que eram tantos amigos da corte para fazer sustentação oral, num julgamento sobre a quebra das patentes dos medicamentos, para que fosse possível outros laboratórios buscarem a medicina para, de uma certa forma, criar um medicamento, né, mais barato para a população, para evitar e combater a Covid, que o ministro Dias Toffoli, o ministro-presidente à época, acabou dando para cada amigo da corte o prazo de 2 minutos para cada sustentação oral. Eu falei, vai ser uma correria, mas não. Mas dá. As pessoas, os advogados que sustentam oralmente aqui no Supremo são muito preparados e foi realmente assim um julgamento assim bastante marcante. Então, nós temos essa primeira fase hoje apenas sobre esse tema os votos. E num segundo momento, depois voltando o ministro, a gente sempre fala, quem dá o comando para a pauta dirigida e diz quais são os processos que vêm a julgamento no plenário é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Que é o relator de um desses recursos. O ministro Barroso é o relator de um deles. Isso, então ele ele coloca esses recursos em outra pauta de julgamentos para aí, então, os ministros poderem votar. Tanto o relator, ministro Barroso e ministro Gilmar Mendes, como os demais ministros e resolver definitivamente esse tema, que tem repercussão geral. Aproveita-se a todos os outros processos que estão em andamento no Poder Judiciário em todo o Brasil e que estão paradinhos ali, aguardando o julgamento desse. Vamos imaginar que esse seria um julgamento paradigma. Esse aqui vai dar o norte para todos os outros que aguardam, diz a legislação, sobrestados, parados, aguardando o Supremo se manifestar. E aí, essa decisão também acaba prevalecendo para outros tantos julgamentos que vierem daqui para frente.